Gente, bom dia a todos. Mil desculpa pela demora. Aconteceu um incidente. Ninguém está livre disso, né? A vida é feita de circunstâncias. A gente tem coisas que a gente não controla. Hoje eu não tive como controlar. Ela acordou com o inchado, aí tinha que fazer o papel de homem, né? Então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa segunda aula, né? Na aula anterior nós vimos o conceito de funções, né? Isso. Vimos bem detalhadamente. Alguém chegou a ver o vídeo que eu postei lá no canal? Não, né? Alguém chegou a assistir? Beleza. Se inscreve lá, dá um like. Tô quase chegando na minha plaquinha de 200 já. 179 inscritos. Então vamos lá. Hoje nós vamos para mais um passo. Está gravando, hein? Esse clido vai sair. Então vamos para mais um passo da nossa ementa, né? Então o meu trabalho aqui para os senhores é abordar essa disciplina de forma que fique leve. E que vocês tentam sair daqui com conhecimento para tentar aplicar em algum lugar na vida de vocês. Então eu não vou aprofundar muito. Mas o conhecimento vai ser o suficiente para saber analisar um gráfico. Vamos analisar então, ó. A aula de hoje, os pontos de pauta para a aula de hoje. Faz um grupo no WhatsApp aí. Os pontos de pauta para a aula de hoje são os gráficos e função. A primeira função de primeiro grau, função afim. Show de bola. Então vamos lá. Eu estou separando muitas questões do INEP para vocês verem como é que a gente analisar gráficos. É isso que vocês vão sair daqui. Saber analisar gráficos. Então, a primeira etapa, eu separei uma bateria de 5 exercícios de análise mesmo. Então, vocês estão vendo o primeiro exercício, né? Então, a prova caiu no INEP, né? Quando eu falo INEP, é o próprio Enem, né? De análise gráfica. Vamos analisar aqui a questão. A receita de uma empresa até o fim de um mês é o dinheiro captado com a venda de mercadoria ou prestação de serviço. Beleza? Receita por meio de prestação de serviço ou de venda. Ok. E a despesa é todo o dinheiro utilizado para o pagamento, né? Como salário, conta, luz, água, impostos, entre outros. Show de bola? Beleza, vou para o segundo ponto aqui, vou botar de azul. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas aonde? No mês. Então vamos lá. O lucro mensal é a diferença da receita pela despesa. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real em uma empresa ao final de 5 meses de um dado ano. Ok? Entenderam? Ele está explicando o que é a receita e o que é a despesa. Ele diz que o lucro é o quê? É a receita menos a despesa. E ele deu um gráfico aqui, ó, senhores. Um gráfico que ele deu. São dois gráficos. Um de linha cheia, é a receita em cada mês, correto? E um de linha tracejada é a despesa. Tá clara a interpretação? Aí no final aí, alguém não entendeu a interpretação da questão, tem que falar, não pode sair com dúvida aqui. Vou prosseguir então, já que ninguém se manifestou. Ok. Aí ele continua, a previsão para os próximos meses é que olha a interpretação de texto. Olha a interpretação de texto. Olha o que ele está falando. A previsão para os próximos meses é que o lucro mensal, ou seja, um lucro em determinado mês, não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. De novo, aí que é a situação, a interpretação. Olha, ele fala, a previsão para os próximos meses, junho, julho, agosto, setembro, é que o lucro mensal ele não tem que ser inferior ou maior, o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro, ou seja, ele está dizendo aqui, ó, que no próximo mês, vou botar de preto aqui, ó, no próximo mês, o lucro mensal, deixa eu até botar aqui, né, o lucro mensal, ele tem que ser, não pode ser inferior, se ele não pode ser inferior aos lucros anteriores aqui, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a todos os lucros anteriores. Vamos lá. Nos próximos meses, o lucro mensal não pode ser inferior ao maior lucro obtido aqui nos meses anteriores. Não pode ser menor, ele está dizendo. Não pode ser menor. Vamos analisar aqui, ó. Quem é o maior lucro aqui?
vamos analisar aqui. Vamos, cara, eu sei que você é rápido, mas tem gente aqui que... Vamos lá. Ó, qual é o lucro aqui, ó? Aqui é quanto? 10 o lucro. A receita. A receita é 10. Quanto que vai ser a despesa aqui? Quanto que vai ser o lucro aqui? Ok? Beleza. Aqui, quanto que é o lucro? Quanto que é o lucro não, receita é 20. Quanto que é a despesa? 10. Então vai ficar quanto o lucro aqui? 10. Ok? Aqui, quanto que vai ser a receita? 15. Quanto que vai ser a despesa? Quanto que vai ser o lucro? 5. Aqui vai ser quanto? 20, receita. 15 é a despesa. 5. E aqui vai ser o quê? 28 é a receita. E a despesa vai ser 25. E quanto vai ser o lucro? 3. Ok, aí agora a pergunta. Ó, a previsão que no próximo mês o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro. Quem é o maior lucro aqui, se vocês analisarem? Quem é o maior lucro? 10. Aí ele fala, nessa condição, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao mês de fevereiro. Fevereiro. Só análise gráfica. Agora eu vou repetir a questão. Vamos lá. Ele está dizendo que o lucro mensal de uma determinada empresa é a receita menos a despesa. Aí ele fala, a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal, ou seja, nos próximos meses, de junho, julho, agosto, setembro, até chegar a dezembro, não pode ser inferior ao maior lucro. Não pode ser inferior ao maior lucro. Isso quer dizer que ele tem que ser maior ou igual ao maior lucro, correto? Ó, o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro. Se ele não é inferior, ele é o quê? Maior ou igual. Olha a interpretaçãozinha de texto aqui, cara. Maior ou igual. Beleza. Quem é o maior lucro? Vamos analisar. Aqui esse gráfico é de receita, de despesa. 10 menos 5, 5. Então foi o lucro em janeiro, 5. Lucro em fevereiro, 10 menos 10, 10. Lucro em março, 10. Até, importante é a lógica. O que a gente consegue observar? Que o maior lucro é onde? Fevereiro. Então, o lucro tem que ser maior ou igual ao maior lucro dos meses anteriores. Quem é o maior lucro? Fevereiro, só isso. Análise gráfica. É isso que eu quero que vocês saibam aqui em prática. Analisar gráfico. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês? Analisar tendência para partir formar uma medida, né? Corretiva, preditiva, preditiva, e assim por diante. Anota aí, vai estar no slide. Alguma dúvida aqui nessa questão? Não. Nenhuma. Se eu colocar uma dessa na prova, 9? Vamos fazer mais exercício, então. Sabe já, se for trabalhar para. Vamos lá. Vou prosseguir. Posso? Pode. Tá. Aí essa aqui é boa. Também de neve. Tá, vamos lá. Melhor ficar marcando aqui. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral. Os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos neurotransmissores. Olha que legal. É um desequilíbrio, depressão, desequilíbrio químico cerebral. Os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral. Toma. Com o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desse medicamento está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Então com a situação, a aplicação está falando de remédios contra a depressão. Né? Enquanto que ela está crescendo, observe que, se vocês analisarem o gráfico, a tendência é sempre aumentar, não é isso? Ou seja, nossa sociedade está doente, né? Na mente, né? Ok? Até 2009. Eu não sei como é que está esse gráfico até 2022, 2023. Aí ele continua. No período entre 2005 a 2009,
Aí olha o que ele fala. Qual foi o aumento percentual de vendas? Qual foi o aumento percentual de vendas? De 2005 a 2009. Quantos por cento aumentou? É isso que ele está falando. Ó, em 2009, 2005 e 2005, ele tinha o quê? 236 volume de vendas em milhões. 236 milhões, ele está dizendo. Vou botar aqui milhões. Só de remédio contra a depressão. Olha, legal essa questão, bem contextualizada. Aí ele continua. Em 2009, até 2009, esse número aumentou para aqui. Não sei quanto que está agora, né? Se é real também, né? Da Veja, né? Se é real esses dados também. É 519,2 milhões. Aí ele perguntando, cara, aí ele pergunta, olha, é o seguinte, qual foi o aumento percentual dessa quantidade de remédios? Observa, letra? Não, sem chutar, vamos analisar, nós pensamos, né? Vamos analisar. Gente, é o seguinte, 2005, 236, beleza? Em 2009 foi, multiplica por 2, 236 vezes 2 aí. 472. Beleza. Então, se vocês analisarem, é mais do que o dobro, né? É mais do que o dobro, né? Só pela lógica, se é mais que o dobro, ele foi mais de 100%. Porque se antes era 100%, era 276, e o dobro é 479, ele está em quanto? 500 e porrada, não é isso? Então, nisso é mais do que 100%. Então, olha, só pela lógica, eu eliminaria quem? A e B. A e B. E outra coisa, 220 tinha que ser mais, tinha que ser o triplo, pô. Então, só pela lógica, o gabarito é a letra C. C. Ah, mas como é que eu calculo isso em fórmula matemática? Ó, o aumento percentual é uma variação. Eu calculo o quê? O final menos inicial dividido pelo inicial. Isso aqui é a porcentagem, lá do ensino médio. Quanto que é o final? 519,2. Quanto que é o inicial? 236 e dividido por 236. Faz essa conta aí rapidinho. Quanto deu aí? Quanto que deu aí? 1,2. 1,2. 1,2, não é isso? Exatamente. Sim, é 1,2. 1,2 esse aumento é o que tinha antes, formado de X, que tinha antes, mais a variação. Quanto que tinha antes? 1, que é 100%. E 0,2 é o que? 20%. Então o gabarito é a letra C. Beleza? Vamos fazer mais uma dessa com essa fórmula aqui, tá bom? Então, anota essa fórmula aqui do aumento, tá? Para ficar mais fácil. O que eu vou pegar? Intervalo final menos inicial dividido pelo inicial. É uma porcentagem que a gente está fazendo. Esse A é o quê? Aumento. Não, o A A zero. É de inicial. A de inicial. Vai anotar. Gente, estou pegando questões do ensino do Enem, que eles falam. Pra galerinha que vai fazer, né? Essas questões. Eu vou criar algumas de análise gráfica, eu vou entrar nas funções, nos conceitos que nós vimos na aula passada, e função afim. Só que assim, eu vou de acordo com vocês. Se eu perceber que a turma está com dificuldade, não tem por que levar muito nível. Eu vou deixar no nível aceitável. Se eu ver que a turma está indo bem, eu já vou levar. Então eu vou de acordo com o nível de vocês. Entendeu? Então eu faço muito isso, eu analiso.
Primeiro eu vejo como é que a turma tá. Eu vou passar uma lista, tá? Pra vocês praticarem. O senhor faz chamada ou o senhor quer uma lista? A gente faz chamada. Eu acho que faz chamada. Vem quem quer. Vem quem quer pra aula, é só vir pra prova. Tá gravado também, né? Já, gente? Alguém? Não, vamos lá. Antes de prosseguir, alguém tem alguma dúvida nessa questão? Sério mesmo? Ah, essa palavra aqui é importante. Vocês vão aplicar de novo. Daqui a pouco mais uma questão. Vamos tentar aqui aplicar em Acatupena. Já, colega? Beleza. Ó, tenta fazer essa aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, não, precisa não, ó. Olha aqui, ó. Ó, foi realizado um estudo sobre violência no Brasil. As taxas obtidas para homicídio de mulheres, femicídio, né? Femicídio e feminicídio, esses dois tipos penais. Femicídios e feminicídios entre 1980 a 2010, de acordo com os dados apresentados, o aumento percentual da taxa. Ó, o aumento, para uma forma que vocês notaram, entendeu? O aumento percentual entre 2007 a 2010 foi próximo, ou seja, vai dar um valor quebrado. Ó, 2007. Qual é a taxa de femicídio aqui, feminicídio? 3,9. Em 2010 é quanto? 4,4. Aí ele quer saber qual foi esse aumento. Qual foi esse aumento? Qual foi esse aumento? Aí qual é a forma que vocês anotaram? Aí você vai aplicar, ó. O valor inicial final menos o valor inicial dividido por quem? O valor o quê? Inicial. Quanto que é o valor final? 4,4, não é isso? Correto aqui, ó? 2010, 4,4. Qual é o valor inicial? 3, Marcos, por que tu não pega aqui? Porque ele está falando, olha o período que ele está falando. De 2007 a 2010. Então fica com 3,9. Dividido por 3,9. Vai dar quanto aí? Aproximadamente, vai dar o valor quebrado. 0,12. O que mais? 82. Se eu multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem. Multiplicar por 100 vai dar 12,81%. Qual que está mais próximo aí de 12? É, pô. Isso aqui não está mais próximo de 13? Gabarito, letra B. É esse que eles chamam dos meninos aí do ensino médio. Exatamente, porque ele dá aqui, ó.
Ele daria um mais da pista. O avaliador, em qualquer processo seletivo que vocês forem fazer, ele vai dar pista. O lance do concurseiro é tu saber a banca para onde ela está levando a questão. Agora diz aí como é que calcula esse desmentimento. Aí, dá pra fazer sim. Dá pra fazer sim. Dá pra fazer sim, tranquilo. O problema é que, enfim, tá gravando. Posso falar aqui? O que é? Ah, dá pra eu botar mudo aqui. Bom, vamos lá. Mas é isso. Facinho, né? Tá. Tá tranquilo, não tá difícil não. Separei questões bem tranquilas. Bora para mais uma aqui? Mais uma? Antes de começar as funções aqui, os gráficos. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. Essa aqui também foi do INEP, 2021. Ele está perguntando se esse gráfico aqui ele representa essa tabela. Vamos lá. O quadro representa a relação entre o produto, preço de um produto R e seu imposto. Beleza. Qual gráfico representa essa relação? Ele está dizendo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Tenho um produto. Vou comprar um produto lá da Shopee, lá da Shein, lá. Beleza. Aí tem um determinado valor agora que está sendo cobrados impostos, não é isso? Então vamos supor que se o preço do produto for menor ou igual a 5 mil, está isento, não paga nenhum tipo de tributação. Se o preço do produto ficar entre 5 mil, maior do que 5 mil, e menor ou igual, bota a bolinha fechada aqui, e menor ou igual a 10 mil, ele paga 10% do produto menos 5 mil. Ele dá uma fórmula aqui. Aí ele fala, se o produto está entre 10 mil e 15 mil, aí já tem outra forma para calcular o que? O imposto. Ok? Vamos lá. De novo. Tá aqui o produto. Eu vou comprar um produto lá na China. Tá bom. Beleza. Se esse produto, se falando desse produto for menor a 5 mil, menor a 5 mil, eu vou dar uma tributação para a Receita Federal. Beleza? Agora, se o produto for maior do que 5 mil e menor do que 10 mil, ó, se o produto for maior, 5 mil é maior do que o produto. Se o produto for maior do que 5 mil e menor ou igual a 10 mil, como é que eu vou pagar esse? Eu vou pagar um custo de 10%, olha já, de, abre parênteses, do valor que era menos 5 mil. Beleza? E se for de 10 mil, se for de 10 mil a 15 mil, maior do que 10 mil, menor igual a 15 mil, a forma para pagar esse imposto é R$500, mais 30% do valor do produto menos 10 mil. Aí ele está dizendo bem assim, olha, de acordo com esses quadros, o gráfico que representa esse quadro é esse? Tá, agora eu vou clarear a mente de vocês aqui. Clarear a mente. Tudo do INEP, ó.
aqui é certo ou errado. Ele vai dizer assim, isso é certo. Isso aqui é o quê? É errado. Você vai dizer se está certo ou errado esse gráfico. Vamos lá. Ó, presta atenção. Se o produto for 5.000, até 5.000, ó, observe aqui, ó, tem um gráfico imposto e aqui, o preço do produto e imposto. Tá aqui. Aqui, ó. Esse é o preço do produto e aqui é o imposto. Aí ele fala, se o preço do produto for menor ou igual a 5.000, aqui ó, o preço do produto tá aqui ó, é menor ou igual a 5.000. Quanto que vai ser o valor do imposto? Zero, né? Zero, porque não tem nenhuma correspondente aqui em cima. É zero. É zero. Quando for 5.000 é quanto? Zero. Beleza? Agora é o seguinte, quando for 10.000, ele vai entrar em qual fórmula? Ele é menor ou igual a 10.000. Aí a gente vai fazer a conta aqui, ó. Quanto que vai ser o imposto? Vai ser o quê? 10% de isso aqui, ó, o produto. Do valor do produto, que é quanto? 10.000 menos 5.000. Aí vai ficar o quê? 10% é 0,1, tá? Ah, outra coisa, preciso fazer essa revisão de porcentagem com vocês aqui. Vamos lá. Porcentagem. Vamos lá, porcentagem. Se eu tenho, vamos lá, 100 reais. Anota essa revisão aí. Se eu tenho 100 reais. Eu quero saber 20% de 100 reais. Como é que eu calculo 20% de 10 reais? Aí, beleza. Vai ser 20 vezes 100. Ok? Só que 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. Ok? 5%. O que é 5%? 5 sobre 100. 6%. O que é? Sim, 6 sobre... Tudo que tem porcentagem é sobre 100. Tá bom? Beleza? Então vai ficar a conta aqui, ó. 20 sobre 100. Corta esse com esse. Vai ficar 2 sobre 10. 100. Então 20% de 100 vai dar quanto? 20 reais no caso. Beleza? Então 50% de 100 vai dar quanto? 50 reais. 30% de 100, 30 reais. Então, quando aparecer o porcentagem, divide por 100 automaticamente. Tá bom? Revisão lá do ensino médio. Tem mais uma coisa. Tá bom. 100 vezes 0,2. Eu acho que é a porcentagem. Mas é a mesma coisa que eu fiz. Não, mas só um detalhe. É porque 2 sobre 10 é igual a 0,2. Aí dá 20. Eu entendi. Não, tá de boa aqui. Não existe certo e errado aqui não. Eu entendi. Anota aí rapidinho quem tá com dificuldade. Eu vou mandar um videozinho aí pra vocês. Videozinho não. Vou dar um vídeo de porcentagem do YouTube. Vou selecionar pra vocês revisar. Gente, a matemática básica tá sempre na nossa vida. Eu vou calcular por que a minha conta de luz tá cara. Aí eu tenho que saber qual é o quanto de quilowatt-hora eu tô gastando. Quanto que é o valor do quilowatt-hora? Tá entendendo? Aí dá pra gente saber o que tá consumindo mais. Então sempre tem que saber isso aí. Anota aí pra gente voltar pra questão agora. Já? A gente tem que voltar pra questão lá, pra gente analisar direitinho. Porque eu tenho uma formulazinha, né? Aí eu tinha que fazer essa pequena revisão.
prosseguir, tá? Beleza, aí o que acontece? Vamos para a fórmula agora. Agora sim, ó. Quando o valor é 10 mil, qual é a fórmula? O imposto é 10% de o preço menos 5 mil. Agora vamos lá. Quanto que é o preço? É 10 mil. 10 mil menos 5 mil dá quanto? 5 mil. Aí multiplica por 0,1, 10% é igual a 10 dividido por 100, não é isso? Que é igual a 0,1. Vai dar quanto? 500. Bateu aqui, não bateu? Bateu. Então, para 10 mil, qual é o imposto devido? É quanto? 500. Agora vamos analisar aqui, ó. Outro ponto. 15 mil. 15 mil. Qual vai ser a fórmula? Ó, do imposto devido. O imposto devido vai ser igual ao quê? A 500 mais 30% do preço menos 10 mil. 30%. Então tá. Tenta fazer aí. Tenta fazer aí. Não, nunca. Matemática, português. É pra mim. Ai, gente, é tão feio que quando. Deixa eu. Dois mil? Muito bem. Então vamos lá. 500 mais 30%, não é 0,3? 0,3. Quanto que é o imposto? Bom, o imposto não. O preço? 15 mil menos 10 mil. Aí vamos lá, vou trazer isso para cá. Vai ficar 500 mais 0,3 vai dar quanto? Opa, faltou um zero aqui, ó. Vai ficar o quê? 5 mil, não é isso? Vai dar o quê? 500, aqui vai dar 1.500. Então o imposto vai dar o quê? 2 mil. Ou seja, o gráfico tá certo. Tá certo. Agora o gráfico ele fala. O que está acontecendo? O que o gráfico está falando pra gente aí? Já não, já vou só mostrar aqui na parada. O que está mostrando o gráfico pra gente? Quem gasta mais, paga mais. Ó, quem compra 10 mil, paga um imposto menor. Quem compra muito, já paga um imposto o quê? Maior. É a mesma coisa o imposto de renda que a gente paga, né? Tem uma faixa lá, quem ganha até tantos salários mínimos, né? Paga 15%. Por exemplo, ano passado, ó, eu tomei no meu. Até hoje estou tomando. Meu irmão, quando eu venho, dá vontade de chorar. Quando vem lá, vem aquela lapada assim, quase R$ 2.000 descontado. A gente fica. Chega a estar assim, ó. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que consumir para fazer curso no dentista, porque todo esse consumo que a gente faz, a gente consome assim, eu pego as notas, levo pro computador e ele vai descontando. Entendeu? Então o bizu vai ficar fazendo curso, fazendo isso, consulta, e lá na frente vai descontar por dinheiro. É, meu irmão, porrada segura. É, fazer o quê, né? Quem tá na base tem que sustentar quem tá lá em cima, né? Vamos lá. É, vamos para outros gráficos aqui. O que vocês estão analisando aqui, esses gráficos? Uma linha reta. Vamos lá. Anúncio. Anúncio. Não. E aí, galera? É isso aí. É isso aí. A colega tá falando aí. O que você vê?
esse gato aí? Não lembra. Mas de volta aí. O que você vê desse gato aí? Um traço só, tá? Aí de vez aí. O que você vê desse gato? O X e isso. Gente, essa vez eu acho bastante, né? Qualquer que seja o valor de... Puta, né? Vou ter que começar outra gravação, gente. Entendeu? Aí eu vou ter que juntar. Vamos lá. O que está aparecendo aqui? Se vocês analisarem. Vamos. Já. O que está aparecendo? Lembra lá na primeira aula que nós fizemos? O que nós aprendemos na primeira aula? Que eu tenho o domínio, que nós chamamos de X, e a imagem que nós chamamos de Y. Qualquer valor de X vai ter a mesma imagem. Isso aqui é função? Para ver se você revisar. Isso aqui é função? Sim. Que não é função, o mesmo valor tem duas imagens, não é isso que nós vimos? Então, qualquer valor de X, ele vai ter o que? A mesma imagem. Então, qualquer valor de X aqui, ó, vai dar sempre o mesmo valor. Vamos lá. Exemplo. De 2003 a 2020, A taxa, sei lá, de atendimento a deficientes físicos permaneceu em 30 mil. 30 mil não, botar um valor mais. 15 milhões por ano. Foi de 2003 a 2020. 30 milhões por ano. Passaram-se o quê? Vários anos e a taxa permaneceu o quê? Constante. Então, esse no gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Atendimento a deficiente e anos. Começou de 2003 até 2020. A taxa permaneceu o quê? Isso me diz o quê? Que o processo, o que vai sendo analisado, ele não mudou, não teve variações. Isso pode indicar alguma coisa, positiva ou negativa. Positiva ou negativa. Deixa eu ver se você aqui. Por que não funciona aqui? tem tomada. Tem tomada. E agora? O que está tomada? Tá com um contato aqui. Tem aqui no computador. Essa aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Você é data chamada, data show, acho que é assim. Já tá certo. Qualidade agora sim. Então isso me mostra o quê? Que o processo ele é o quê? Constante. Constante. Lembra na primeira aula que o gráfico ele serve para a gente analisar comportamento e tomar o quê? Decisões? É isso. É isso. Então é uma reta constante. Lembra? X é o domínio, Y é o quê? Imagem. Primeira aula. Olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é um gráfico de inversamente proporcional. Eu tenho uma grandeza, o gráfico é assim. X. Ou seja, aqui é Y, aqui é X. Fx é igual ao próprio Y. Aqui, ele está dizendo o seguinte, ó. O valor de X é inversamente proporcional a Y. Por exemplo, se X for igual, vamos lá,
Se x for igual a 2, quanto que vai ser o y? 1 sobre 2 vai dar quanto? Meio. Beleza? Então, se x aqui é 2, y vai ser quanto? Meio. Não é isso? Se x for igual a 4, o y vai ser quanto? 1 sobre 4 dá 0,25. Então, 4, 25. Então, é 1 sobre 4, 0,25. Se x é igual a 4, quanto que vai ser o f de x? O y vai ser quanto? 1 sobre 4. 1 sobre 4 é quanto? 0,25. Então, se eu juntar os pontos, o gráfico dessa função vai ser esse aqui, ó. É a própria função inversa que nós chamamos. Uma função de grandezas inversamente proporcionais. Sim, porque se eu botar aqui, ó, se x for igual a menos 1, quanto que vai ser o y? 1 sobre menos 1, vai dar certinho. Vai ser igual. Quando x for igual a menos 1, y vai dar quanto? Vai dar menos 1. Menos 1, acho que é aqui, ó. Aqui é menos 1. Esse que vai ser o gráfico. Menos 1 vai dar. Beleza, mas se x for igual a menos 2, o y vai dar o quê? Menos 1 sobre 2, que vai dar o quê? Menos meio. Aí deu certinho. Beleza? Vai dar certinho. Deixa eu só plotar aqui para ficar bonitinho para vocês aqui, pra vocês entenderem. Vou botar isso aqui de uma forma mais didática. Ó, se o x for igual a 1, quanto que vai ser a função? Vai ser 1. Vai ser 1. Por quê? Quando x for igual a 1, se eu coloco aqui na função, ó, y é igual a f de x, tá? Y é igual a f de x. Vai ser o quê? 1 sobre 1, que vai dar quanto? 1. Se x for igual a 2, y, f de 2 vai ser o quê? 1 sobre 2, porque a função é 1 sobre x aqui, ó. Vai dar quanto? 0,5. Observa o formato dela. Agora, se eu fizer o inverso, se x for igual a menos 1 e y é igual a f de menos 1, vai dar quanto? 1 menos 1 vai dar quanto? Menos 1. Então vai ficar menos 1, que vai dar quanto aqui? Vou botar aqui. Menos 1, que vai dar quanto aqui? Menos 1. Menos 1 aqui, ó. Se x for igual, qual foi o outro que eu botei aqui? 2, menos 2, se for pra cá, ó, menos 2, ó, vai ficar menos x é igual a f de menos 2, vai ficar 1 sobre menos 2, que vai dar quanto? Menos 0,5. Se tu analisar, vai ficar igualzinho, que vai ficar simétrico. Então essa é a função inversa, um vai ser o inverso do outro. São tipos de função. E temos também a função modular. O que é a função modular? Essa função, que qualquer valor que eu colocar aqui, ó, um módulo em matemática, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, módulo em matemática. Módulo de menos 3, quanto que dá? 3. É um módulo, aqui é só o mesmo valor. Módulo de menos 6, dá quanto? 6. Então a função é essa aqui, ó, y é igual ao módulo de x. Quando y for igual a menos 1, vai dar quanto aqui, ó? 1. Quando y for igual a 1, o módulo de 1 vai dar quanto? 1 também, ó. E assim por diante. Quando y for igual a 2, ó, vamos lá. Quando x for igual a 2, aí vou botar na função, vai dar quanto? Y vai dar quanto? 2. Quando o x for igual a menos 2, qual vai ser o módulo de menos 2? 2, está aqui, ó, observa. Vai dar esse formato aqui da função. Ok? Peraí, rapidinho. Eu esqueci que a gente tira o menos aqui em cima.
Vamos lá? Ó, e essa aqui é a primeira função que nós vamos trabalhar, que é a função afim, que nós chamamos, que é a equação da reta. Você já viu essa função lá no ensino médio? Fx é igual a x mais b. É isso que nós vamos trabalhar, que é a famosa função afim. Isso aí é segundo grau. Segundo grau. Já, vamos lá? Como é que é essa função afim? Essa função é o seguinte, ó. Vamos lá. Ó, essa função ela é descrita por essa equação que vocês estão vendo, fx. Lembrando, gente, ó, isso aqui tem que estar com vocês aqui, ó. YX. Quando nós estudamos função, nós vimos que temos a imagem, que é o x, e aqui, o x é o domínio, y é a imagem. E liga que um elemento do domínio liga uma imagem, beleza? Por meio de uma equação matemática, ok? Aí vai dar essa imagem. No gráfico, vocês vão ter que entender que yx é o próprio fx, tá bom? Y é igual ao próprio fx, então. Y é o próprio fx, beleza? Porque qualquer valor que eu coloco aqui, ó, ela vai entrar dentro dessa função matemática, o x menos 1, que vai dar o próprio valor de y. Por isso que o fx é o próprio y. Show de bola? Então vamos lá, fx, ele é o que? Igual a x, o a, que é o a, é conhecido como taxa de variação, o coeficiente angular, o taxa de variação, e b é conhecido como termo independente ou coeficiente que? Linear. Beleza? Essa parte aqui da Jaís, eu vou começar, depois vocês copiarem. Copia aí que é importante. Daqui a pouco eu vou começar sobre isso aí. Só quero que eu anote aqui a equação. Depois eu vou explicar isso aí. Depois eu explico. Anota só isso aqui primeiro, ó. As equações.
Já? Vamos lá? Vamos lá, gente. Ó, importante. Essas funções, elas possuem raízes, que são valores que eu vou colocar em x aqui, ó, em x, que ela vai zerar y, que vai zerar y. Por exemplo, ó, vamos lá. Qual é o valor de x que eu vou colocar em x que vai zerar y? Que é a raiz da função. Por exemplo, a função aqui é f de x, 3x mais 6. Qual é o valor que eu vou colocar aqui nessa função? Qual é o valor de x que eu vou colocar aqui nessa função que vai fazer essa função ser igual a zero? Tá falando. Por exemplo, o que eu tenho que fazer? Qual é o valor de x que vai dar igual a zero? Isso aqui vai ter que dar igual a quanto? Zero, não é isso? Então, 0, 3x mais 6. Aí eu vou encontrar a raiz da função. X vai ser igual a menos 2, né? Então, se eu botar aqui nessa função, ó, f, vou botar de vez, f de menos 2 vai ser de 3 vezes menos 2 mais 6, que vai dar quantos aqui? Vai dar zero. Então, eu achei quem é a raiz da função. Quando x for igual a menos 2, vai dar quanto a função? Zero. É o valor que vai zerar a função. Vai dar, quando eu colocar menos 2, vai dar quanto? Zero. Então, eu achei a raiz da função. Beleza? É o valor de x que vai fazer o y ser zero. Beleza. Agora, outra observação importante é também qual é o valor de y quando x for igual a zero. Então, quando x for igual a zero, para x igual a zero, ó, para x igual a zero, o valor de y vai ser quanto? 6. Então, quando x aqui for igual a zero, o valor de y vai ser quanto? 6. Nós chamamos isso de quê? Do termo independente. E outra coisa, o que vocês estão observando nessa função? Ó, se vocês analisarem lá que eu postei para vocês, essa função ela é o que? fx mais ax mais b. Se eu comparar essa função com o que nós vimos há pouco, quanto que vai valer o a? 3. Então o a, quem ele é o a? Ele é o coeficiente angular. E o b é o que? É o próprio termo independente. Se esse a for maior do que zero, ele é maior que zero aqui? É uma função que crescente. Aí se eu for projetar isso no eixo x e y, aqui, ó, x e y. Qual é o valor que vai zerar a função? Menos 2. Qual é o valor que o x, ó, então aqui, ó, presta atenção. Se zerou a função, quanto que vale o x? Menos 2. Quanto que vale o y? 0, né? Que zerou a função. E aqui, ó, quanto que vai valer o x? 0. Quanto que vai valer o y? 6. Tá aqui os dois pontos. Aqui eu vou cruzar aqui, ó. E eu tenho a própria função. E vai ser uma função o quê? Crescente. Porque o a é maior do que 0. Quanto que é o a? 3.
Anota aí agora. Anota aí. Pode anotar. Depois a gente vai fazer mais um. Vou fazer mais 3 aqui para vocês pegarem agora. A primeira é só para se encontrar. A segunda e a terceira já vai se acostumando. Então tem que ser na manhã. Quando vocês me disserem para continuar, eu vou. Aí, a galera ali atrás já. Posso ir? Eu volto. Vambora. Então, assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim o gráfico da função. Desse jeito aqui, ó. Uma função crescente. Lembrando, eu não vou aprofundar aqui, vai ser só o suficiente para você. Tá bom? Olha essa outra aqui. Essa é a função. Ó, observa. Essa função, vou desenhar assim, sempre aqui, ó. Eu tenho o domínio, né, isso que nós chamamos de x, e a imagem que nós chamamos de y. O x ele terá um correspondente em y, por meio de uma relação que matemática, que vocês estão vendo. Qual é a relação matemática? F de x é igual a menos x mais 3. Que no fim, o f de x vai ser o próprio y é isso. Ok? Por isso que a gente chama de y igual a f de x. Porque se eu boto 1 aqui, ó, quanto que vai ser o valor de fx? F de 1 vai dar quanto? Menos 1 mais 3 vai dar quanto? Vai dar quanto aqui? 2. Beleza? 2. O valor de y vai ser 2. É 1. Hã? Ah, aqui é 1. Ah, não, tá 3, tá certo. Olha aqui, ó, tá certo. Ó. Tu mesmo tá me confundindo. Como lá vai dar igual a 2 aqui, ó. Quando eu boto x igual a 1, a menos a 1, vai ficar como? Vai ficar menos 1, aqui não é menos, então 1, menos 1 mais 3, 2. Beleza. Aí vai gerar um gráfico. Aí nesse caso, para a gente construir o gráfico, o que eu preciso saber? Qual é o valor de x, que eu vou colocar em x aqui, que vai fazer com que essa função seja igual a 0. Não é isso? Aí tá aqui a minha função.
fx menos x mais 3. Qual é o valor de x que vai zerar a função? Isso aqui não vai ser igual a zero já? Zero. Então vai ficar menos 3 menos x mais 3. Então x vai ser igual a 3. Quando eu coloco 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 3 vai dar quanto? Zero. Então eu achei o valor que vai zerar o que? A função. Beleza. Agora é o seguinte, já achei a raiz. Nós chamamos de raiz da função. Então, beleza. A minha função é isso aqui, ó. Fx é igual a menos x mais 3. Aí eu vou fazer a fórmula inicial que nós vimos. Fx é igual a x mais b. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Decrescente, porque o valor de a é menor que zero, é um valor negativo. Ó. É um valor negativo. O a aqui, se vocês analisarem, é igual a menos 1. Menos 1. Porque aqui tem ó, tem menos x, menos 1 vezes x mais 3. É o menos 1 que está aqui. Ó. E quem é o b? É o próprio 3. É o próprio 3. Isso quer dizer o quê? Que quando x for igual a zero, quando x for igual a zero, o x for igual a zero, quanto vai ser o valor de y? 3, né? Porque quando o x for igual a zero, f0 vai dar o que? Menos 0 mais 3. Vai dar igual a 3. Aí eu vou ter a própria função. O que eu vou fazer? Eu vou construir o gráfico. O gráfico vai ficar assim, ó. Quando x for igual a zero, quando x for igual a zero, x é igual a zero, quanto que vai dar a função? 3. Qual vai ser a raiz da função? A raiz quando y é igual a zero. 3 e... Qual o valor que zera a função? Não é o 3? Então 3x é 3 e y é 0. Eu só faço o quê? Ligar os dois pontos. Aí eu vou ter a própria função. Como o a ele é menor que zero, é uma função decrescente. Vocês querem tentar fazer uma agora, próxima? Não? Ele não. Ó, copiei aí. Eu não entendi, mas tô falando que é legal. Calma. Precisa fazer. Tem que fazer. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com matemática, mas a gente vai vencer isso aí. Passar mais esses exercícios. Não pode desistir. Ah, eu não sei, eu não consigo. Aí não pode. Vai dar. Cara, tem gente que tá aprendendo agora. Você vai ter que primeiro aprender a fazer a raiz. Primeiro fazer a raiz aqui. Vamos fazer exercícios. Vou passar agora para vocês agora. Vocês têm que bater cabeça. Tenta fazer aí. Hã? Não entendi. Ah, é? Que horas que termina a aula? Puta merda, cheguei atrasado, hein? Tá bom. 10 horas, né? Quantos minutos tem? Então é isso. Eu vou passar uma lista pra vocês e a gente continua a aula que vem. Tá merda. Então fechou aqui então?